Ecologia em Ação estará hoje com vocês para detalhar alguma coisa sobre o que foi a reunião do CONSEMA, a 103ª reunião do CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente, realizada no Parque Malve, em Jaraguá do Sul, no dia 6 de setembro, terça-feira passada. Essa reunião foi, então, muito interessante, porque ela foi descentralizada, ela saiu do eixo da Grande Florianópolis. A primeira descentralizada foi em Araranguá, essa segunda agora em Jaraguá, para prestigiar os prefeitos e as regiões, os municípios da região nordeste de Santa Catarina. A reunião, portanto, teve uma pauta. Essa primeira pauta do CONSEMA, ela se limitou à leitura das correspondências que chegaram ao CONSEMA no último mês, as reuniões são mensais, último mês. Diversas reivindicações foram apresentadas pela sociedade catarinense. Tivemos, depois da pauta de correspondências, uma parte geral, de interesse geral do grupo. Então, matéria de interesse ambiental. E tivemos também duas apresentações técnicas muito importantes. Uma versando sobre o consórcio Quiriri, que engloba 4 municípios: São Bento é o líder, Campo Alegre, Rio Negrinho e Corupá. Então, esse consórcio Quiriri foi organizado em 2002 e vem funcionando de uma maneira exemplar a nível de Brasil. O consórcio Quiriri, então, tem 2 pilares principais. Um deles é a qualidade das águas, a proteção das nascentes, dos vales, das bacias de captação, das águas que abastecem os sistemas de captação e tratamento desses 4 municípios. O consórcio, portanto, luta pela preservação das matas, luta pelas matas ciliares, para que a população tenha a garantia sustentável da água para agora e para o futuro. Portanto, é um trabalho excepcional que esse consórcio vem realizando. E para que esses rios, esses riachos que abastecem o sistema de captação de água e tratamento dos serviços das concessionárias desses 4 municípios, o consórcio também vem se dedicando na questão do gerenciamento dos resíduos. Portanto, quando você tem numa região de mananciais uma proteção também de lançamentos perigosos, de resíduos que possam cair dentro desses cursos da água e contaminando assim as águas que vão para a estação de tratamento, é uma questão de vida ou morte muitas vezes. Como esses 4 municípios estão envolvidos com rodovias de grande trânsito, como é o caso da rodovia São Bento-Jaraguá do Sul, é uma estrada bastante perigosa, como também a estrada Dona Francisca, Campo Alegre, São Bento, Campo Alegre, Joinville, também é bastante sinuosa, alguns trechos bastante perigosos. Esse trânsito, quando feito por veículos com cargas perigosas, realmente é uma grande preocupação. Joinville não faz parte do consórcio Quiriri, mas Joinville também sofre esse problema, essa ameaça permanente e constante, mas que a Fundema vem trabalhando no sentido de orientar, de educar e de prevenir qualquer acidente de maiores proporções que venha, então, sustar o fornecimento de água por semanas e, às vezes, até mais de mês. O consórcio Quiriri está de parabéns. 2 projetos, 2 pilares importantes para a salvaguarda das águas que nós devemos considerar como um alimento. No consórcio Quiriri, portanto, ele trabalha agora também, e foi motivo da palestra do prefeito de São Bento do Sul, o engenheiro agrônomo Magno Baumann, que também é fundador e presidente do consórcio Quiriri, onde ele mostrou e explicou para o plenário do CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, reunido
com mais de 200 pessoas no grande auditório lá da Malve, da Recreativa da Malve, onde o Magno mostrou para os presentes, para os conselheiros, a novidade que já vem sendo trabalhada há um certo tempo, que é o pagamento pela prestação de serviços ambientais que os proprietários rurais vêm oferecendo para o serviço de abastecimento de água de São Bento do Sul e dos demais municípios do consórcio. O consórcio, então, remunera todo aquele agricultor que preservou a mata nativa, a Mata Atlântica, que preservou as matas ciliares, não as utilizou para plantio de banana e outras culturas ou pastagens, e desta forma, para que não ficasse no prejuízo, há agricultor que recebe até R$ 400 de pagamento pela prestação do serviço ambiental por mês. R$ 400 por hectare, ou seja, cada 10 mil metros quadrados preservados com matas ciliares, remuneram esse agricultor em R$ 400. Portanto, se esse agricultor tiver 5 hectares preservados de matas ciliares, onde ele cuida para que ninguém jogue lixo dentro, para que não se lancem resíduos perigosos, para que não se lancem agrotóxicos ou se lavem equipamentos com resíduos perigosos dentro dessas águas, ele recebe por cada hectare, ou seja, para cada campo de futebol que ele preserva, ele recebe R$ 400. 5 hectares são R$ 2.000. São 3 salários mínimos por mês, que esse agricultor recebe como presente, como brinde, como recompensa pela sua cabeça que ele teve sempre em preservar a Mata Atlântica. Esse consórcio Quiriri está então beneficiando agricultores que têm em suas propriedades a passagem de importantes córregos, riachos e rios. São 4 municípios que saíram na dianteira de Santa Catarina, onde se remunera pela preservação. Isso vai acontecer também, logo em breve, naqueles municípios onde a risicultura precisa da água, precisa das matas preservadas para que mantenham as suas quadras de arroz sempre com bastante água e uma água de boa qualidade. Há em tramitação no Código Florestal, em Brasília, a questão dessas áreas de preservação permanente que foram utilizadas pela risicultura e provavelmente a legislação vai favorecer aqueles que preservaram as matas e as compensações feitas com os risicultores vão beneficiar ambas as partes, ambos os atores, os preservadores e os risicultores. Eles não perderão as suas quadras de arroz que foram estabelecidas em APPs, ou seja, áreas de proteção ambiental, áreas de preservação permanente. E assim, através da ajuda do Ministério Público, da EPAGRE, da Secretaria da Agricultura e do CONSEMA, provavelmente os que preservaram suas matas, eles vão ser remunerados pela risicultura que precisa continuar operando nas quadras que foram estabelecidas a revelia do artigo 2º da Lei 4771, ou seja, o Código Florestal que ainda está em vigor. Em Brasília está sendo discutida a questão do novo Código Florestal, do Código Ambiental Brasileiro, mas ainda não temos o veredito final. A luta é grande entre as partes e a sociedade brasileira deverá ser privilegiada. Mas voltando ao tema consórcio Quiriri, vamos ver o que o prefeito e o presidente do consórcio Quiriri, Magno Baumann, tem a nos contar, tem a divulgar para os telespectadores deste programa Ecologia em Ação. Portanto, Magno Baumann com a palavra. Eu acho uma picuinha ficar falando de 5 metros de proteção de margem de rio, quando nós vamos apresentar um PSA, um pagamento sobre serviços ambientais aqui para o pequeno agricultor da agricultura familiar, onde se prevê 18 itens de preservação dos rios. E esses itens são pagos pela sociedade. Certo. Com uma vantagem de que esse pagamento
pela sociedade não trará prejuízo para o bolso do usuário da água, e sim trará lucro. Só vantagem. Porque no final do tratamento vai estar mais barato, porque o agricultor vai estar cuidando da preservação e do cuidado pela água limpa. Então, para que o telespectador entenda o que é esse pagamento é para quem preserva a mata nativa na margem de rio, é remunerado por essa prestação de serviço ambiental, é isso? Justamente, é o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto municipalizado que vai pagar essa preservação da água para o agricultor familiar. E para que a população tenha água de boa qualidade permanentemente, não é isso? Permanentemente, porque ele não vai preservar só a margem do rio, vai preservar, se ele fizer o sistema de esgoto com fossa, sumidouro e filtro, se ele fizer agricultura orgânica, se ele fizer umas áreas isoladas de preservação, todas essas áreas vão agregar o valor sobre o valor básico, que são R$ 329 por hectare. É tão óbvio esse pagamento sobre serviços ambientais que ele está tão na cara que ninguém enxergou isso aí. Então nós tivemos a felicidade, mas não é um trabalho de agora, é um trabalho de mais de 15 anos de uma vida dedicada à questão ambiental. O consórcio Quiriri começou com isso, né? O consórcio Quiriri, que a gente vai apresentar toda a metodologia. O fato é que é um trabalho de longa data, mas descobrimos o que era o óbvio. E isso que estamos apresentando para a sociedade catarinense e para o Brasil. Todos os nossos projetos, de alguma forma, eles passam por essa metodologia. São 7 passos. O consórcio não é questionado hoje no município faz 15 anos. Por quê? Porque cada um está assumindo seu papel. Quando nós não temos iniciativa, a comunidade vizinha ou do estado, sei lá de onde, nos convida para fazer o trabalho. Sabe? Então, isso aí é fundamental, minha gente. Põe na cabeça, tudo que vocês fizerem tem que ser promovido. O programa também entrevistou outras personalidades, como o Mário Mantovani. Mário Mantovani, ele é diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, uma fundação criada em 1986, que teve como objetivo proteger, preservar, recuperar áreas da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, portanto, hoje é um bioma que, em relação ao que foi originalmente essa mata no litoral brasileiro, nas escarpas da Serra do Mar, na Serra Geral, essa Mata Atlântica hoje está em torno de 6, 7, 8%. Está resistindo, mas não temos mais matas virgens nesse bioma Mata Atlântica. Foram todas matas que já foram mexidas, mas nos últimos 20 anos, o estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e demais vem conseguindo preservar a Mata Atlântica, inclusive com incrementos florestais significativos. Os últimos 20 anos de exploração zero, como se pode dizer, eles beneficiaram então esse bioma, e a natureza conseguiu então se recuperar, aumentando inclusive a capacidade de fornecimento de água dos rios que recebem água captada por essas florestas nas montanhas. Mário Mantovani então falou também das propostas da Fundação SOS Mata Atlântica, e é o grande elemento hoje de discussão na sociedade brasileira, que defende as matas ciliares a partir de 30 metros de largura. Ele criticou severamente a legislação catarinense, que inclusive inseriu mata ciliar de 5 metros. Agora a gente assistindo às imagens que estão chegando do Vale do Itajaí, de Rio do Sul, de Gaspar, de Itajaí, de Blumenau, sabe-se que
é muito importante que se preservem as encostas, que se preservem as áreas de preservação permanente, que se preservem as matas ciliares, porque as enchentes que sempre ocorreram e que sempre continuarão ocorrendo, elas poderão ser minimizadas com a presença da Mata Atlântica, com a presença da cobertura florestal, que vai retardar desta forma as enchentes rápidas. Quando você não tem um retentor nas margens dos rios, quando você não tem uma mata densa na margem, na mata ciliar, as águas realmente entram de enxurrada e fazem com que o nível do rio Itajaí, em todo o seu segmento do vale, tenha subidas rápidas. Temos o problema complicador que são as barragens, e quando as barragens estão cheias, elas devem ser abertas para impedir o pior, a ruptura de uma barragem, que se isso acontecer um dia, nós teremos uma grande catástrofe no Vale do Itajaí. Barragens são boas, têm que ser muito bem construídas, solidamente construídas. A sorte que nós não temos no território catarinense terremotos, abalos sísmicos, porque esses sim abalariam de forma muito drástica as barragens. Elas foram construídas para reter a força das águas e justamente pela falta de cobertura florestal, elas têm um papel, mas um papel limitado de retardamento das águas. Quando chove demais, não tem solução. A água vem de qualquer maneira. Cabe então aos municípios, às prefeituras lindeiras do rio Itajaí e demais afluentes, políticas públicas de minimizar os impactos das enchentes. Em determinadas regiões não se poderá mais construir, em encostas não se poderá mais construir, e essas prefeituras e seus planos diretores devem se voltar justamente num planejamento de prevenção. A Defesa Civil mapeia as áreas de risco, a Defesa Civil embarga construções, a Defesa Civil retira moradores de determinadas áreas, inclusive um hotel de 12 andares, não sei se foi em Blumenau, se foi em Rio do Sul, foi desocupado, porque estava muito próximo ao rio, em área de risco e de desabamento. A questão ambiental, portanto, é séria. Mantovani explica isso. Mantovani também é um grande amigo de Joinville, ele tem estado aqui constantemente. Ele foi o grande incrementador de uma RPPN na região do Cubatão, onde estava prevista a construção da usina hidroelétrica do Cubatão. Portanto, vamos ver o que o Mantovani conta para nós. Nós fizemos na Lei da Mata Atlântica, um dos pontos para estar de acordo com o CISNAMA é que faz aterrizar a lei da Mata Atlântica, que é o Plano Municipal de Mata Atlântica. Então eu vou contar para os municípios o que é o Plano Municipal de Mata Atlântica e como com isso nós vamos poder aí sim fazer a gestão territorial, fazer a participação da sociedade. Aliás, é um plano que você não aprova na Câmara Municipal, você aprova no Conselho Municipal de Meio Ambiente, já dando as competências para que a sociedade participe. É muito interessante e a gente começou agora, depois da lei, da regulamentação, né? Agora a gente já tem um marco legal e vamos então complementar, fazer existir de fato essa legislação. Mário Mantovani, você está de parabéns, os catarinenses também. Legal. Você não quer deixar um abraço para os teus amigos de Joinville? Grande, aqui eu estou em casa, por isso que eu gosto de estar aqui. Deixar um abraço para o Paulo. Muitos anos, o Paulo, todo mundo, uma boa luta. Aliás, é o meu primeiro entreveiro com o Luiz Henrique, que era prefeito na época, depois governador, foi o Salto de Cubatão, com a nossa hoje RPPN, a maior RPPN da Mata Atlântica. É assim que a gente vai avançando nessa luta. Mantovani, muito obrigado pela sua presença em Santa Catarina. Valeu. E o programa agradece a sua interferência. Obrigado. Legal, grande. Em que hoje nós somos parceiros e estamos buscando mudar essa experiência por muito tempo. Só não consigo fazer minha amizade com o Luiz Henrique, porque acho que é uma coisa mais pessoal. Inclusive, o cara leu durante 4 horas o relatório dele e a gente tem que fazer o contraponto desse relatório. Aliás, um relatório horroroso, porque aquilo que a gente viu da emenda 64, que era o Paulo Piau, que foi aquele que tudo que foi tirado no acordo com o governo federal para que se votasse com os 400 votos negociados, emendas parlamentares, negociado emprego,
corrupção e tudo mais, eles conseguiram, depois nessa 64, nós conseguimos perder só por 28 votos, porque no outro foi acordo com o governo, não tinha jeito. E o Luiz Henrique agora fez um grande serviço, incluiu nesse parecer do Senado essa proposta, a emenda 64, que já tinha compromisso do governo de votar. Não sei o que eles querem fazer, qual é a armadilha que tem aí agora nessa votação. Mas eu não vou falar disso. Depois, quem quiser um pouco disso, eu tenho já o parecer, tenho os nossos contrapontos. Quem quiser conhecer, eu vou deixar depois os nossos contatos. E eu queria dizer para vocês que a SOS Mata Atlântica chega com 25 anos, hoje monitora 17 estados, 3.100 municípios. Estamos tentando fazer um trabalho como esse que faz de pagamento de serviços ambientais, com a Frente Parlamentar Ambientalista, trazendo essa questão de política pública para toda a sociedade. E quando a gente fala de plano municipal da Mata Atlântica, eu me lembro que os dois estados que tiveram mais resistência à questão da lei da Mata Atlântica foram Paraná e Santa Catarina, pelos mesmos políticos que vocês já conhecem, que queriam que não se fizesse a implantação dessa legislação e induziram milhares e milhares de pequenos proprietários a não cumprirem a lei. Depois que saiu a lei, fugiram da reta, tiraram a sua e agora estão dizendo que querem fazer essa ampla e restrita anistia para quem ficou condenado. É uma forma de tentar justificar para o seu eleitorado a besteira que fizeram ao longo desse tempo. Toda a regulamentação da legislação ambiental, isso que está sendo discutido no Código Florestal, já estava pronto. E nós somos muito além do que fez o Aldo Rebelo. Na lei da Mata Atlântica, que permite o uso e a proteção, nós colocamos 50 hectares, não foi 4 módulos da agricultura. E o Aldo Rebelo foi muito sacana. Quando ele escreveu que nós tínhamos colocado lá 4 módulos, não sei de onde que fez essa história, que surge com a Confederação Nacional da Agricultura, e aí depois vocês vão entender o que a gente está falando. Quando se colocou 4 módulos, estava escrito da agricultura familiar e do pequeno proprietário, que já tem a regulação, que já tem a lei da agricultura familiar, que só recebeu dos 107 bilhões previstos esse ano para a agricultura, para o plano da agricultura, vai ter acesso apenas a 6 bilhões de reais, porque 30 bilhões vão ser para rolar dívida. Nós não estamos discutindo o Código Florestal do ponto de vista de biodiversidade, de proteção de APP, qualquer coisa desse tipo. O que está em jogo hoje, dos 560 milhões de hectares que tem no Brasil, 60 milhões tem agricultura. Cana, laranja, soja, tem o pessoal aqui de floresta, tudo isso. 200 milhões tem boi, 200 milhões de boi. 300 milhões de hectares estão concentrados na mão de menos de 20% dos proprietários no Brasil, e é isso que a CNA quer regular. Não sei se vocês já ouviram falar de UDR, que é da minha época. A UDR reencarnou num negócio chamado Confederação Nacional da Agricultura, e essa é a discussão que está sendo feita hoje. Crédito agrícola, esse pessoal só vai receber esse dinheiro, e essa briga virou depois que o INC fez aquela coisa, dizer que só vai ter financiamento se tiver essa regularidade ambiental. E a questão fundiária. O maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Não tem outro papo, o resto é tudo especulação. Então eu coloquei isso para vocês porque essa é a guerra que está acontecendo em Brasília, e nós vamos fazer o seguinte: como é que nós aqui, como municípios que temos uma atuação, vamos sair de uma encrenca desse tamanho? O promotor está no meu município, o prefeito acha que isso é uma frescura, que a gente fica exigindo coisa demais. O que eu vou mostrar, por exemplo, como o nosso prefeito falou lá? Eu vou fazer o pagamento de serviços ambientais. E se eu fizer uma coisa mal feita, eu posso inclusive ser depois acionado pelo Ministério Público. Aqui a gente sabe a briga com a Narrat, com todo mundo que acompanha desde muitos anos. Aliás, muito do que está hoje no papel é de briga mais pessoal. Como a gente sai disso? Quando nós pensamos a questão dos municípios, eu fui um dos fundadores da ANAM, mas já desde 86 a gente pensava isso. Em 88, antes mesmo da Constituição, a gente fez a ANAM
pensando justamente como é que o município pode executar um negócio que foi criado em 81, chamado SISNAM, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Dentro do SISNAM, a gente é colocado que caberia aos municípios, e olha, o artigo 23 da sua regulamentação só está parado por causa dos mesmos deputados e senadores que jogaram todas as complicações em cima. Aliás, a última apresentação foi quando nós estávamos em Copenhague, que tentaram colocar da forma que o Luiz Henrique mandou para lá e que está dando maior confusão. Se nós já tivéssemos aprovado o artigo 23, que agora é 001 de 2010, nós já teríamos podendo fazer, por exemplo, pagamento de serviços ambientais, está adiantado, e o relator dos serviços ambientais, até para ser prefeito, é o deputado Arnaldo Jardim, que é o cara que entrega, que trabalha bem e que fez a lei dos resíduos sólidos. Por sorte, ele vai ter ele que está tocando isso. Bom, nós, no município, temos que fazer chegar o fio terra da lei da Mata Atlântica. Se eu vou dar benefícios, igual ao município que tem lá, por exemplo, nós temos um PTU verde, até 98% de isenção para quem tem área verde no seu lote. Aliás, o meu município não recebe o pagamento porque serve água para 60% da água que mais de 40% da cidade de São Paulo bebe. Ainda não recebemos. Mas os comitês de bacias vão ter essa capacidade, porque quando eu faço o meu plano municipal de Mata Atlântica, eu coloco isso como um pagamento de serviços ambientais, eu coloco como isso um serviço ambiental. O programa Ecologia em Ação encerra assim mais uma página de educação ambiental, convidando-os para a nossa próxima rodada ambiental. Até lá!